Irmãos queridos, shalom da parte do Senhor, paz de Cristo, irmãos. Nós estivemos aqui pela manhã, foi bênção, irmãos. Nós ouvimos um estudo tão abençoado acerca da oração. E mais uma vez voltamos para o templo. Que alegria poder estar aqui louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, com alegria na alma, a satisfação de entender o que nos diz a palavra. O Senhor habita no meio dos louvores, aleluia. Que bênção poder ouvir também o coral da igreja, belíssima canção. Assim como, irmãos, que alegria poder voltar depois de 30 dias de férias. E quando a gente volta, depois de 30 dias de férias, nós pregamos no mínimo 1h30. Vocês estão dispostos, viu? Graças a Deus. Que alegria, igreja. Que bom poder estar aqui com vocês. Que bom poder ter também tirado um tempo para descanso, para renovar a mente, o coração, a alma, e poder entender que durante todo este ano 2024, Deus continuará fazendo proezas em nosso meio, em nome de Jesus. Abençoando, confirmando as obras das nossas mãos, direcionando-nos. E creio, queridos, que o Senhor haverá de sinalizar para todos nós, através da palavra, nada longe da palavra, tudo é a palavra, é essa palavra que é poderosa, que é transformadora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sem delongas, nós queremos tratar nesta noite sobre uma obra perfeita. Mas antes de olhar o texto, eu quero que você entenda o seguinte, querido irmão, que é extremamente triste quando nós não concluímos as obras que nós iniciamos. Eu não sei se você já passou por isso, mas é extremamente triste você começar e não terminar. Eu queria falar nesta noite sobre uma obra que tem início, meio e fim. Essa obra perfeita, essa obra que foi celebrada por Paulo, é uma igreja que ele tinha um carinho enorme, uma igreja que ele foi fundador em sua segunda viagem missionária, uma igreja que ele olhava como filhos espirituais, uma igreja que ele tinha um extremo apreço. Quando eu olho para o texto e vejo que Paulo era um plantador de igrejas, e eu fico a pensar ao ler as escrituras, especificamente Filipenses, que nós iremos ler em instantes, eu fico a pensar, irmãos, o cuidado, o zelo deste líder, que é um líder comprometido com o rebanho, e tem muito a nos ensinar. Por esta razão, quero lhe convidar nesta noite a olhar para o que Paulo escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 1, apenas o versículo 6, objeto da nossa reflexão, palavra, exposição, nesta noite. Eu quero lhe convidar, mais uma vez, a que você se coloque em pé, querido irmão. E nós iremos ler, bem forte, o que o apóstolo Paulo escreveu neste capítulo 1, no versículo 6. Vamos ler, irmãos, bem forte, todos juntos. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Que bênção, que texto abençoado. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Amém. Ó Senhor, fala conosco, ensina-nos nesta noite, Pai, dessa porção, que este versículo traga às nossas vidas a compreensão acerca de um projeto, de uma obra perfeita, que haverá de se cumprir com a consumação de todas as coisas, e nós nos valemos da promessa aqui, daquilo que foi escrito àquela igreja e que é aplicável a todos nós, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, Senhor, e que saiamos daqui edificados por Tua palavra, tão somente por Tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Eu não sei se você já parou para pensar, que quando eu quero entender a Escritura, eu percebo que
4 palavras. Elas resumem a linha do tempo desta obra que é perfeita. Criação, Deus criou. Queda, o homem desobedeceu. Redenção, Deus resgatou. E consumação de todas as coisas. A Bíblia resume-se nessas 4 palavras: criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Paulo aqui é motivado por isso. Paulo tem a consciência de que é assim que acontece. Se você olhar para a epístola aos Filipenses, eu quero só que você faça esse exercício. Como dizíamos, Paulo tinha um apreço por essa igreja, Paulo tinha um amor, Paulo tinha carinho, Paulo conseguia perceber as necessidades como líder de uma igreja que precisava de cuidados. E se você perceber, esta é uma epístola, irmãos, que Paulo escreveu quando estava preso, provavelmente lá em Roma. E esta carta, tão pequena, mas tão significativa, vai falar em suas letras, em sua exposição acerca de alegria, que é algo contraditório, pastor, em um momento de tristeza, de dor, de angústia, de separação, porque Paulo estava separado do rebanho, ele fomenta através desta carta acerca de alegria. Que coisa louca, pastor, como é que ele está sendo provado, preso, e ministra a esta igreja acerca de contentamento? A carta, ela vai se desenrolar mostrando-nos o poder que emana de Deus, que traz força àquele que recebe a palavra. Se não vejamos, o texto começa falando sobre ações e súplicas em favor dos filipenses. O texto fala sobre o progresso do evangelho. A epístola fala sobre a unidade cristã, mesmo em meio às lutas. A epístola vai exortar a igreja no que diz respeito a amor, a fraternidade, a conduta de humildade, mesmo mediante ou diante dos desafios da vida. O que é que Paulo faz? Paulo diz à igreja: olha para Jesus. Jesus é o exemplo cabal, completo, de uma pessoa humilde, que se esvaziou, que se entregou, que correu atrás, que foi atrás, melhor dizendo, que nos substituiu. E ele vai dizer isso lá no verso 8, capítulo 2, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele vai tratar também sobre o desenvolvimento da salvação. Ele vai tratar sobre a importância dos irmãos nesta caminhada. Ele vai exortar acerca da verdadeira alegria cristã. Mas percebam, é nesta mesma carta que ele vai exortar, que ele vai chamar a atenção do rebanho acerca dos falsos ensinamentos, da falsa alegria, das falsas promessas, dos falsos mestres, apontando-nos que há um Deus que tem uma santa e soberana vocação, e ele nos mostra de maneira clara que isso deve de fato ocupar, tomar, conduzir-nos de tal forma que ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo vai terminar dizendo: que Deus os abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, lá no finalzinho dessa carta. Vejam, irmãos, ele traz essa exposição desta epístola, mostrando aos ouvintes, aos filipenses, que isso tudo está atrelado dentro de uma obra que é perfeita. Irmãos, eu não sei vocês, mas que bom poder servir a um Deus que estabeleceu e decretou uma obra perfeita. Amém, meu irmão? As obras imperfeitas incomodam. Vocês sabem, nós estamos aqui no anexo 2, em processo de reforma. Mas algumas pessoas ficaram assustadas, porque no ano passado, ao sair daqui no domingo, as paredes estavam em pé do anexo. Lembram? No outro domingo, alguém questionou: pastor,
Nós estamos regredindo aqui, as paredes foram derrubadas. De fato foram derrubadas. Havia ali uma obra imperfeita. E o conselho, de maneira muito sábia, contratou uma empresa. E essa empresa disse: olha, nós precisamos investir muito mais no fundamento. Para que esta obra possa lograr êxito, se faz necessário investir no fundamento. Vocês olham agora para a obra, quem esteve aqui de manhã, melhor de se ver pela manhã. Você percebe o número extremamente convincente de estacas, uma estrutura que haverá de segurar um auditório para 200 pessoas. Vejam, de fato, há um investimento no fundamento. Mas em algum momento, irmãos, mesmo nesta obra que tem investimento, que o fundamento está bem sólido, em algum momento, nas nossas percepções, nós iremos olhar alguma falha. É verdade ou não é, irmãos? Era bom que ficasse assim, era bom que... A obra jamais será perfeita. E nesta noite eu estou falando de um texto que fala de uma obra perfeita, irreparável, poderosa, transformadora, que traz esperança ao coração de todos. E Paulo, ele vai tratar sobre isso. Eu quero investir tempo, irmãos, tratando sobre esta obra perfeita, tentando mostrar para vocês aqui nesta noite o espírito, o porquê que Paulo, de maneira muito enfática, ele diz: olha, eu estou plenamente certo. Eu não tenho dúvidas que esta obra é boa, a ideia de boa aqui é de perfeita. Bem aplicada, bem consolidada, bem arquitetada, bem planejada, sem reparos, sem reparos. Há algo muito claro aqui, que a origem desta obra é divina, irmãos. É o Senhor que está por trás dela, à frente dela, conduzindo esta obra. Deus tem um controle soberano sobre todas as coisas, aleluia. E veja como Paulo inicia esta carta. Eu chamo a sua atenção para que você volte os olhos para o texto. Paulo, ele começa, lembrem-se, há aqui uma carta. Diferente dos e-mails que nós mandamos hoje, a rigor nós assinamos no final do e-mail, né? Sem mais, vírgula, fulano e tal. Não é verdade? No tempo de Paulo, a escrita culta era diferente. Paulo usa um contexto aqui para escrever essa carta. Ele usa a escrita e usa a metodologia culta. Ele começa como os cultos da época faziam. Eles abriam qualquer carta se apresentando. Se você olhar para o texto, Paulo vai dizer: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo abre a carta dizendo: eu não vim aqui com o meu poder, com a minha fala. Eu vos escrevo em Cristo, por Cristo e para Cristo, porque eu sou servo de Cristo. Percebam, irmãos, que a carta começa apresentando-nos um escritor submisso a Cristo. E ele, tradicionalmente, como ele fazia em suas cartas, ele abre esta carta saudando, mas ele também diz nesta mesma carta, ele ministra uma palavra de bênção, como está escrito no versículo 2. Olha para o texto: graça, irmãos, o que é graça? É o espontâneo e imerecido favor de Deus. Graça e paz, que é a firme convicção da reconciliação mediante o sangue de Cristo. Veja como Paulo inicia essa carta: graça, que é favor imerecido, e paz, que é esta reconciliação, que só é possível através da graça. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. É quando Paulo começa os seus argumentos aqui. Eu não vou expor a carta, nem o capítulo. O objeto da nossa reflexão é o versículo 6. Mas note bem, queridos, que há no coração de Paulo, mesmo preso, satisfação, alegria. Se você olhar para os 3 versículos que antecedem agora o verso 6, versículos 3, 4 e 5, ele vai dizer: eu dou graças a Deus por tudo, porque eu recordo de vós. Eu estou preso, mas a minha mente está envolvida com vocês. Eu recordo de tantas coisas. E ele não fazia isso com pesar, com tristeza, muito pelo contrário. Olha o verso 4, fazendo sempre com alegria, com súplica por vocês, em todas as minhas orações. Irmãos, Paulo era
necessitava de orações, mas ele orava pelo próximo. Ele clamava aqui, e fazia isso com alegria, irmãos. Normalmente, quando nós estamos sendo provados, nós falamos, eu não tenho nem forças para clamar a Deus. A suficiência vem do Senhor. A graça vem do Senhor. E ele continua, porque ele estava feliz, verso 5, porque vocês são cooperadores do Evangelho. Porque vocês são participantes. Vocês não são apenas ouvintes, mas desde o primeiro dia até agora, vocês participaram comigo, vocês trabalharam, vocês me assistiram, vocês estiveram comigo em todos os momentos. E lembrem-se, Paulo faz isso usando aqui, irmãos, um pronome possessivo. Ele diz, graças ao meu Deus, a uma relação íntima com Deus, há uma convicção que todas as coisas aqui cooperavam para o bem daqueles que amavam ao seu Deus, ao meu Deus, ao teu Deus. Todas as coisas cooperam, seja Deus glorificado para sempre, aleluia. Dito isso, Paulo amplia no verso 6 a sua compreensão de gratidão e de alegria, quando ele diz, leamos juntos mais uma vez o verso 6, leamos: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê nessa palavra? Eu creio. Irmãos, é interessante, Paulo parte aqui do menor, de uma obra menor, finita, falha, deficitária que nós realizamos enquanto crentes, para algo maior. Estou plenamente certo que aquele que começou haverá de completar, aleluia. Do menor para o maior. Essa obra que é perfeita, irmãos. E quando eu penso sobre obra, ou obras, eu quero olhar para esse verso 6 e extrair 3 verdades deste pequeno versículo, apontando para a gente aqui 3 obras. Lembre-se, Paulo está falando sobre uma obra perfeita, irreparável, e esta obra nós entendemos e reconhecemos como a obra da salvação. A primeira verdade que o texto nos ensina, que traz certeza ao coração do apóstolo Paulo, é acerca da obra da graça, da salvação, quando ele externa para esta igreja o que está registrado na parte A desse versículo 6, quando ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, aleluia. A primeira obra destacada aqui, Paulo, é claro que ele trata sobre o versículo 6, em todos os seus espectros e aspectos sobre salvação e graça. Mas é interessante, irmãos, que ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou essa obra. Fica claro ao meu coração, irmãos, que a boa obra que Deus começara nos corações e nas vidas dos filipenses foi a obra da graça, foi a obra da salvação, por meio da qual muitos já foram transformados e haverão de ser transformados pela graça e o favor de Deus, aleluia. É a obra perfeita, é a obra irreparável. Eu estava estudando esse texto, irmãos, e Paulo fala com pessoas que conheciam acerca dos ritos, por exemplo, dos mistérios pagãos da época. Deixa eu contextualizar aqui para vocês. Por exemplo, irmãos, os filipenses deveriam estar familiarizados com os mistérios pagãos, nos quais seus adeptos precisavam ser iniciados, a fim de se tornarem membros através de ritos qualificadores. Paulo está falando com pessoas que conheciam esses ritos, que já foram resgatadas por Deus, dizendo: olha, esses ritos, essas outras obras são imperfeitas, não salvam, precisam de reparos. E Paulo traz uma convicção a esta igreja, dizendo o seguinte: eu estou plenamente certo que esta obra que lhes apresento é uma obra perfeita, é uma obra irreparável, é uma obra poderosa, é uma obra de resgate, é uma obra de transformação, é uma obra que o seu autor é o Deus gracioso e perfeito, que não vai abandonar a obra, que não precisará de ajuda, que não precisa de reparos. Aquele que começou, estejam certos disso, ele haverá de completar, porque Deus é fiel, aleluia. Apesar da gente, não depende da gente.
Se tem uma coisa que as pessoas ficam irritadas, para quem não crê na predestinação, é quando nós afirmamos, isso não é um texto bíblico não, viu irmãos? É por inferência. Uma vez salvo, salvo para quê, irmãos? Para sempre. Eu já conversei com gente que não crê na predestinação, e diz assim, pastor, tudo bem, como salvo para sempre? Porque não depende da gente. Essa obra da salvação, ela é perfeita, porque não requer de nós nenhuma participação no quesito salvar. Por isso que nós não podemos ter a preocupação de que as coisas caminhem de tal forma que a salvação chegue às pessoas, no sentido litúrgico. Por exemplo, pastor, vamos montar músicas aqui ou palavras para que o ímpio seja salvo. Deus não precisa disso. Você crê nisso, irmão? Agora eu fiquei em dúvida, se vocês estão crendo, fiquei em dúvida. Você crê nisso, irmão? A sua livre agência, o seu livre agir, não depende dos homens. Não depende dos homens. Por isso que Paulo diz, eu estou certo, esta obra é diferente, ele haverá de agir de maneira perfeita. Ele não depende de nada. E aí, irmãos, quando nós pensamos em obras, eu preciso passar aqui uma linha do tempo, rapidamente, irmãos. Veja como Paulo, ele era um conhecedor da história. E vejam, nós precisamos ir desde a obra da criação. Lembrem-se, Deus criou, por sua graça, pelo poder da sua palavra, Ele fez do nada o mundo, e tudo quanto nele há para si, no espaço de 6 dias. E Ele diz, tudo era muito bom. E depois que Ele fez todas as coisas, estabeleceu a criação do homem, do macho e da fêmea, formando-os do pó, e tirando a esposa auxiliadora da costela de Adão, e os fez conforme a sua imagem e semelhança, lembre-se, em conhecimento, em retidão, em santidade, colocando a lei do Senhor em vossos corações, sujeitos a cair. Esse homem cai e peca, e desobedece, e se afasta, e transgride o mandamento e a ordem de Deus, fazendo o que, gente? Comendo do fruto proibido. E eles caíram do estado de inocência em que foram criados. E a queda reduziu o gênero humano, irmãos, a um estado de pecado e miséria. Nós chamamos isso de pecado original. O que é que Deus fez? Deus não foi surpreendido por isso. Deus não ficou surpreso naquele dia, dizendo o seguinte, e agora, a minha obra, eu tenho que reparar. Lembra da reforma aqui? Derrubamos um muro para a reconstrução. Deus não foi surpreendido, irmãos. Graças a Deus por isso. Algumas pessoas imaginam que Deus naquele dia, assim, agora eu tenho que pensar em outro plano. Plano B. Eu não sei vocês, irmãos, mas normalmente nós temos um plano B para algumas coisas. Não é verdade, irmãos? Não deu certo o plano A, vamos para o plano B. Deus não. Deus conhece todas as coisas. Deus já sabia de todas as coisas. E Deus, de maneira perfeita, irmãos, por sua graça, entendedor que a queda traria consequências ao gênero humano, a perda da comunhão com Deus, o desagrado à santidade de Deus, a afronta à santidade de Deus. E nós sabemos como herança de Adão, todos aqueles que nasceram pós Adão e Eva, nasceram em pecado. Davi diz, em pecado concebeu a minha mãe. E as consequências desse pecado reverberam até hoje. Mas irmãos, Deus não deixa, e graças a Deus por isso, todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria. Não, Deus não faz isso. Por amor, por misericórdia, porque o plano já estava traçado através da sua bondade, mesmo os homens desobedecendo, violando a santidade de Deus, irmãos, Deus de maneira soberana, misericordiosa, amorosa, bondosa, Ele de maneira eficaz estabelece o pacto da graça, que foi feito com Cristo, como o segundo Adão, e nele, com
todos os eleitos, a graça foi derramada sobre aqueles que foram alcançados por ela, e nós podemos dizer, apesar de nós, vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim, aleluia. Isso é obra da salvação, irmãos. Eu fico a imaginar, sabe por que Paulo estava empolgado, irmãos? É porque Paulo estava plenamente certo que aquele que começou a boa obra é fiel, é perfeito, não foi surpreendido pelo pecado. Olha aqui para mim, querido, a sua vida não está solta ao léu, e você pode dizer nesta noite, em nome de Jesus, eu estou plenamente certo de que foi Deus que começou essa obra, aleluia. A origem dessa obra é divina. Às vezes eu escuto pessoas falando assim, claro, recém-chegada, rapaz, eu não sei como aconteceu, eu sei que eu estou aqui hoje, servindo a Deus, eu sei, você sabe agora. Deus já havia estabelecido um plano antes da fundação do mundo, aleluia. Deus te amou antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que os nossos dias estão contados e determinados por Deus. Por isso que Paulo diz, estou plenamente certo. Não são as obras humanas, não são os ritos religiosos, até judaicos. É uma obra perfeita. É um Deus poderoso que arquitetou de maneira fidedigna esse plano, esta obra. E Ele de maneira graciosa habilita aqueles que foram alcançados pela graça a santa obediência. Isso é ação de Deus, irmãos. Primeira obra destacada aqui no texto é a obra da salvação, quando Paulo diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra. Eu quero lhe dizer nesta noite, querido, sabe por que você está aqui nesta noite? Porque Deus já havia arquitetado um plano, uma obra, uma construção perfeita para a sua vida. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. Primeira obra, obra da salvação, incomparável com qualquer outra obra. Eu não tenho dúvidas que o nosso anexo 2 vai ficar belíssimo. Nós até conversamos no conselho, irmãos. Vai ficar mais bonito que a fachada do templo. Muito mais bonito. Trabalho da nossa arquiteta Bárbara. Glória a Deus. Já fiz uma propaganda, viu, Bárbara? Depois você... Bênção. Depois você... Vamos jantar, né? Você marca um jantar com a família pastoral na bênção. Vai ficar muito bonito, irmãos. Mas ainda precisará de alguns reparos. Por causa do tempo. Por causa da chuva. Deus fez uma obra. Descansa nisso em nome do Senhor Deus. Que foi perfeita, aleluia. Que nem a morte poderá nos separar dessa obra. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. Obra da salvação. Mas uma segunda obra que o texto apresenta, irmãos, a segunda verdade. O texto nos fala também sobre a obra da preservação ou da providência. Olha para o texto. Estou plenamente certo de que aquele, o Senhor, que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Nós estamos nesse processo que chamamos de santificação. É interessante, irmãos, percebemos a ideia aqui da providência, da preservação divina. Repito, Deus não é como os homens, que fazem experiências e as abandonam. Nós somos assim, irmãos. Quem nunca começou algo e desistiu? Que jogue a primeira pedra. Quem nunca pegou no mês de janeiro, eu vou fazer isso no ano 2023, faça um retrospecto de 2023 e veja quantas coisas nós deixamos de fazer, quantas obras inacabadas, quantas obras abandonadas, quantas coisas que ficaram no papel. Eu não sei vocês, eu deixei um monte de coisa no papel. Deus não, irmãos. Deus, na essência de Deus, fidelidade, e graças a Deus por isso. Deus não é como homem para mentir, Deus é fiel, Deus cumpre todos os seus propósitos de maneira fidedigna, aleluia.
O que ele começa, ele termina. Você pode dizer amém por isso? O texto vai falar sobre isso. Aquele que começou, ele irá completar. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, sobre essa preservação do Senhor. Por mais que você erre, peque, e nós estamos sujeitos a isso, olha aqui para mim, querido, isso não irá mudar uma vírgula da obra de Deus para com a tua vida. Você crê nisso? Eu creio. Ele vai completar. Quem sabe existem pais aqui nesta noite dizendo o seguinte: meu Deus, cadê o meu filho que cresceu aqui na igreja? Olha aqui para mim, ele vai completar em nome do Senhor. Quem sabe o teu marido está afastado da igreja, ele vai completar. Quem sabe é uma esposa afastada, ele vai completar. Quem sabe é um amigo, irmão aqui, que nunca mais você esteve com ele na igreja afastado, ele vai completar, ele é fiel. A obra que Deus iniciou, ela passa pelas obras da providência de Deus, que são muito santa, sábia, poderosa. Deus haverá de completar, seja Deus glorificado para sempre, aleluia. Quando eu penso sobre esta obra da providência, da preservação, eu penso sobre algumas coisas, irmãos. Essa obra da providência, ela está em sintonia com o ensino de toda a Bíblia. Se você fizer um paralelo, um estudo de tudo aquilo que está revelado na Bíblia, eu levantei algumas coisas aqui. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a fidelidade de Deus que jamais será tirada dos seus filhos. Eu creio nisso, em nome de Jesus. A Bíblia fala sobre uma vida que jamais terá fim. A Bíblia fala nessa provisão de Deus de uma fonte de água que jamais deixará de borbulhar no coração daquele que a beber. Graças a Deus por isso. A Bíblia fala sobre um dom que jamais será perdido. A Bíblia fala de um pastor que conduz as suas ovelhas em pastos verdejantes, seja Deus glorificado para sempre. A Bíblia fala sobre uma corrente que jamais será partida, de uma relação de amor que jamais será rompida. Nós lemos nesta noite, nem a morte, nem a vida, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar de Deus que nos amou antes da fundação do mundo, aleluia. A Bíblia fala de uma vocação, irmãos, que jamais será cancelada. A Bíblia fala de um fundamento que jamais será destruído. A Bíblia fala de uma herança que jamais será desfeita. Sabe o que é isso? Doutrina da provisão, da preservação. Aquele que começou haverá de completar. Seja Deus glorificado para sempre. Aleluia. Olha o que Deus quer nos dizer aqui nesta noite. Há um projeto perfeito que Deus estabeleceu para a gente. Aleluia. E eu posso descansar nisso, porque esse projeto nos leva à última obra que o texto revela, a obra da salvação, a obra da provisão, mas a obra da consumação de todas as coisas. Olha para o texto inicia dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou a obra da salvação em vós, há de completá-la, preservando as nossas vidas, cumprindo as suas promessas. E o texto aponta escatologicamente para o fechamento desse tempo cronológico para a gente, até ao dia de Cristo Jesus. Presta atenção, nós estamos seguros em Cristo Jesus, nada poderá nos separar. Se Cristo voltar agora sobre as nuvens com poder e glória, nós receberemos o convite: vinde, benditos do meu Pai, aleluia. O texto aponta para um fechamento. É terrível não completar as obras. É terrível pegar os escritos do ano passado e perceber: eu deixei de fazer um monte de coisa. É horrível, irmãos. Outro dia eu passava aqui na Fernandes Lima e percebi,
tem melhorado ultimamente, mas nos últimos anos eu percebi a quantidade de obras abandonadas nesta avenida. Eu não sei se já lhe chamou a atenção isso. Obras abandonadas, projetos abandonados, coisas que ficaram para trás. O plano de Deus é perfeito, irmãos. Há início, meio e fim. O dia de Cristo, apontado por Paulo aqui, diz à igreja: nós temos esperança, porque quando Cristo voltar nesse dia, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais separação, não haverá mais lágrimas, porque tudo passou e nós estaremos desfrutando da presença gloriosa e poderosa do Senhor. Ele arquitetou um plano perfeito, planejou, executou e consumará, irmãos, a nossa salvação, que é recebida pela fé e demonstrada através das obras. Toda honra, toda glória e todo louvor devem ser creditados ao Senhor, aleluia. Ele vai consumir essa obra, Ele vai determinar todas as coisas no final. Eu fiquei pensando sobre isso, sobre esta obra, irmãos, e o Deus poderoso que nós servimos, Ele nos leva até esse dia de Cristo. Eu fiquei a pensar, irmãos, o dia do Senhor é narrado aqui na Bíblia, e tem outras nomenclaturas que Paulo usa aqui, e outros autores. O dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia, aquele dia, a parousia, apontando para esse momento, irmãos, que para o coração daqueles que não conhecem a Deus traz tormenta. Eu já falei aqui para a igreja, lá na cidade que eu morava, pequeno, que não é Barbacena, mas era Caruaru, todo dia 31 apagavam-se as luzes para o romper de ano, todo dia 31, como nós fazemos aqui. Mas no interior, a memória que eu tenho afetiva disso, é que a minha impressão é que a cidade é menor na época. Eu acho que ia lá, minha visão inocente criança, é que alguém chegava lá, na energia geral da cidade, no dia 31, e apagavam todas as luzes da cidade, da minha inocência. E como criança, irmãos, esse momento para mim era terrível. Eu vou explicar. Porque chegava dia 31 de dezembro, em que nós estávamos recebendo a ministração, em que as luzes eram apagadas, eu tinha a sensação que Jesus ia voltar naquele dia. Você está rindo porque você já teve medo disso também. Irmãos, a minha oração não era de confissão, era de necessidade. Eu clamava ali, criança na igreja, todo mundo feliz, rompe a aurora, porque essa música não pode faltar, né, irmãos? Rompe a aurora, vai embora. Eu disse: não quero ir embora agora não, Senhor. Eu tinha medo. Eu não dizia isso para ninguém, irmãos. Eu ficava ali: meu Deus, se Jesus voltar agora, eu estou no inferno. Irmãos, filho de pastor, eu estou no inferno. Porque eu ficava lembrando o que eu fiz de errado, né? Eu ficava: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da vida agora? Irmãos, eram 2 ou 3 minutos a luz apagada. Para mim era uma eternidade, irmãos, que não acabava. E todo mundo feliz, eu baixava a cabeça e ficava orando: Deus, tem misericórdia, volta hoje não, tem misericórdia. Tem gente que não precisa do dia 31 para ter esse medo. Quem sabe tem gente aqui nesse auditório que tem medo da volta de Jesus. Mas sabe por que você tem medo da volta de Jesus? Porque na minha experiência lá atrás, eu não tinha tido ainda, mesmo como filho de pastor, uma experiência com o Espírito Santo, com Deus, de salvação. Quando o Espírito entra no nosso coração, sabe qual é a nossa oração? É a de Paulo: estou plenamente certo, não tenho dúvidas, de que aquele que começou a boa obra, haverá de completar, até aquele dia, que para muitos será de juízo, de condenação, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, aleluia. O dia, a parousia, a volta de Cristo, não me traz mais tormento, irmãos, há muitos anos, desde os meus 13 anos de idade, quando a graça de Deus invadiu o meu coração, o Espírito foi selado da minha vida, e eu posso dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O bom seria que fosse agora, em nome do Senhor. Quem sabe você está pensando: pastor, eu estou naquela fase do dia 31, volta não, Senhor, volta não. Paulo tinha convicção, irmãos. Paulo estava preso, mas tinha convicção de quê, irmãos?
porque Deus não é como os homens. Os homens apenas fazem experiências. Deus, porém, leva a bom termo o seu plano. Deus jamais faz as coisas pela metade. Os homens, sim, com frequência as fazem. Deus não, Deus é fiel. Deus haverá de completar. E eu estava lendo, queridos, um comentário. O autor dizia o seguinte, note bem, eu achei muito interessante. Ele disse, um tijolo pode parecer um produto terminado, o tijolo, mas será algo isolado e inútil, até que seja colocado no lugar a que pertence, e todas as fileiras e camadas estejam assentadas, e o formoso edifício esteja terminado. Tem gente que pensa que termina aqui na terra. Tem um plano perfeito. Essas fileiras estão sendo colocadas. E você pode aplicar isso de várias formas. Estão sendo colocadas. Mas haverá um dia em que esse edifício, de maneira perfeita, como a noiva que está sendo adornada para o dia do casamento, este casamento acontecerá, ele haverá de completar até aquele dia, a sua noiva, seja Deus glorificado para sempre. E como é que ele faz isso? Ele faz isso moldando a igreja, edificando a igreja, trazendo formosura à igreja, à noiva. E diz a palavra, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Paulo falou sobre isso. Eu falo em partes, eu profetizo em partes. Há uma parte aqui revelada, mas um dia nós haveremos de estar face a face com aquele que é perfeito. Até aquele dia, esse dia chegará, seja Deus glorificado para sempre, aleluia, amém. Eu quero concluir olhando para você, que não está preparado para esse dia. Prepara-te para encontrares com teu Deus em nome do Senhor. Prepara-te, Cristo voltará. E Paulo não tinha medo. Paulo estava preso. E sabe o que ele disse? Vamos repetir, irmãos, para a gente fechar a ministração desta noite. Sabe o que Paulo disse? O que está escrito no versículo 6. Toda igreja, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia. Você crê nessa palavra? Ele faz de maneira perfeita. Por mais que você tente fugir da presença de Deus, filho pródigo, você volta. Amém, meu irmão? Você volta. Porque a obra de Deus é perfeita. Porque Ele não erra jamais em seus propósitos. E esta é a palavra de Deus para a gente nesta noite, em nome de Jesus. A trajetória e a história do mundo é incerta. Sem Cristo, incerta. Mas com Cristo, num barco, tudo vai muito bem, irmãos. Apesar das provas, apesar das lutas, apesar das perdas, Ele está contigo no barco. Ele não sai do barco. Eu fico imaginando, irmãos, aquela experiência dos apóstolos. Vou terminar, tá, irmãos? É porque eu vim de férias hoje, eu estou empolgado. A Lucas botou a música de fundo, eu me empolguei mais ainda agora. Tá joia, bênção. Os apóstolos num barco, travessia do mar. Jesus diz aos discípulos, nós iremos para outra margem. Eu faço um paralelo a Filipenses 1:6. Haverá de completar. Nós iremos até outra margem. Vocês lembram o que aconteceu? Uma chuva torrencial. Pescadores acostumados com o mar revolto tiveram medo. Jesus fazia o que, irmãos? Dormia. Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus estava dormindo na hora de uma tempestade? Porque ele tinha convicção que o barco ia chegar do outro lado.
Paulo tinha essa convicção: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, em mim, haverá de completar. Aleluia. Mas enquanto nós não chegamos à outra margem, nós iremos passar por provações, irmãos, mar revolto, chuvas torrenciais. Mas eu quero dizer nesta noite: Deus não saiu do barco, aleluia. Ele está conosco. Vocês percebem que às vezes nós pensamos o que os apóstolos pensaram: Jesus está dormindo. O nosso fundamento aqui, o nosso líder, descansa. Ele tem muito a ensinar com este sono. O filho, que tinha uma relação filial com o pai, descansava. O filho que confia, descansa. Pastor, não está fácil. Descansa no Senhor. O mar está revolto, ele está no barco. Por isso que eu fico em crise com aqueles que defendem a perda da salvação. Nós jamais perderemos a salvação, porque a salvação não está fundamentada em nossas obras. O texto aponta para a origem. Aquele, que é esse aquele, irmãos? Deus, que começa, que é início, que é fim, que é eterno, que estabeleceu um plano, que revelou a João em Apocalipse. Escreve o que eu vou lhe dizer agora, escreve, registra. E ele registra o fim de todos os tempos. E diz: olha, há um grupo, uma multidão que vem da tribulação, salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Quem nos garante? O Cordeiro. Quem traz a vitória da igreja é o Cordeiro. Por isso que eu concluo dizendo: em Cristo, nós podemos dizer: aquele que começou a obra em mim, haverá de completar, e nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade poderá me separar desse plano e do amor de Deus. Aleluia. Deus haverá de completar, meu irmão. Seja Deus glorificado para sempre.